só o Verdão venceu, só o Palmeiras. Então, depois do aparente desentendimento público entre Abel Ferreira e Maurício Gagliotti, agora, pelo que vimos no campo, todos estão fechados com Abel Ferreira. A vitória contra o Bahia, com 2 viradas ao longo da partida, foi para afastar qualquer ruído que possa ter surgido depois das declarações de Abel Ferreira na última quarta-feira. O Palmeiras é o sonho de qualquer treinador. E eu digo isto porque, em termos de estruturas, em termos de condições, oferece todas as condições ao treinador para poder desempenhar o seu trabalho. Eu sei que às vezes o treinador é chato porque o treinador depende de resultados e, como eu disse na antevisão do jogo, não é? Que a reunião com o presidente, e que eu dei o exemplo do menino no supermercado que está sempre a falar com o pai: quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo. E o pai tem que dizer ao filho: não podes ter o brinquedo, tenho que poupar o que tenho para dar comida às pessoas que têm lá em casa, agora ainda não podes ter o brinquedo, na altura certa vais ter o brinquedo. Aliás, a mensagem passada em campo também foi clara. O Palmeiras está unido. Ao término do jogo, essa foi a cena, acompanhada de palavras de confiança. Disse-lhe para meterem na cabeça que vamos ser campeões do Brasileiro. Abel Ferreira e sua comissão técnica têm 37 vitórias, 16 empates e 17 derrotas. Para ser campeão brasileiro, o técnico também sabe que precisa evoluir aspectos do jogo. Até que são 13 pontos somados em 7 rodadas. Mas temos que melhorar essa parte defensiva, isso, os números dizem isso, e nós temos que o assumir, e eu e os nossos jogadores temos que olhar para esses números e perceber que temos que melhorar, apesar de não ter muito tempo para trabalhar, que daqui a 2 dias temos já jogo outra vez, mas olhar e corrigir e melhorar esse aspecto. Muito bem, Gustavo Zupac, que bom ver você por aqui nesta noite de segunda-feira. Muito boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Ô Zupa, vamos falar desse Palmeiras, que a gente via que existia assim umas rusgas entre o Abel e também o presidente e os jogadores, por que não, já que os jogadores estavam sim também tendo atos de indisciplina. Era o que estava precisando esse Palmeiras, agora todo mundo nessa união, o Abel parece agora muito mais tranquilo do que a gente viu na semana passada? Primeiramente, boa noite, Marcela, boa noite a todos, uma ótima semana ao Fã de Esportes. Aparentemente, a conversa que o Maurício Gagliotti teve com os demais integrantes da direção, com o Abel e com os jogadores, não dá para dizer que surtiu o resultado, mas que de alguma forma aparou algumas arestas, né? E separou um pouco o que é insatisfação pós-jogo, quando muitos estão de cabeça quente, com de fato o norte que o trabalho tem que ter, né? E o Palmeiras chegou para esse jogo contra o Bahia, aparentemente num ambiente um pouco mais apaziguado. Mas não é porque ganhou do Bahia que está tudo bem. O Palmeiras teve contra o Bahia muitas dificuldades. Aliás, foi um ótimo jogo. Assim, nível técnico e de emoção, foi um jogo muito bom. O tipo de jogo que a gente não costuma ver com frequência no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras teve problemas contra a equipe do Bahia. Defensivamente, por exemplo, o Palmeiras falhou bastante. Então não é porque o Palmeiras venceu que, nossa, como as coisas melhoraram da derrota para o Red Bull Bragantino para a vitória contra a equipe do Bahia. Não é bem assim. Não é, o campo não mostrou evolução, grande evolução na equipe do Palmeiras. O resultado foi melhor e mais importante a longo prazo do que meramente o resultado de domingo contra a equipe do Bahia, é esse ajuste de relação e de arestas bem apaziguado entre o Maurício Gagliotti, entre o Abel Ferreira e de uma maneira mais ampla entre os jogadores também. O Palmeiras ainda é um time que oscila bastante, deveria oscilar menos em termos de rendimento. E especialmente no seu sistema defensivo, sofre demais com as ausências do Everton, o goleiro, do Gustavo Gomes, o seu melhor jogador, o seu grande zagueiro, e do Matias Vinha, que quando joga como titular, dá consistência para o sistema, porque o Vitor Luiz vem falhando bastante por ali. Abel Ferreira até admitiu que anda muito nervoso, que está fazendo um trabalho para ficar mais calmo. Ontem ele tomou mais um cartão amarelo. Mas a gente viu mais cedo, Zupac, a reportagem dos favoritos ao título, só o Verdão venceu. Então o Atlético perdeu para o Ceará, segunda derrota seguida do Atlético Mineiro. O Flamengo perdeu para o Juventude num gramado muito ruim. Na sua opinião, a gente... Vamos falar do Palmeiras?
Palmeiras, um jogão ontem com o Bahia, né? Com 2 viradas, com direito até o gol no final do herói do jogo, mais uma vez, o Breno Lopes. Você falou de comprometer o campeonato do Galo, né? O Palmeiras, mesmo num jogo duro com o Bahia, venceu, né? O que vai estar no final da tabela são esses 3 pontos aí, né, Lofredo? Aí eu acho que há bastante diferença e o que mostra como o Abel é reclamão. Não que assim, é só uma brincadeira, porque eu também sou, tá? Mas assim, o time dele tem muita qualidade, o time dele tem jogadores que saem do banco e resolvem partidas. O Breno Lopes é um exemplo disso. O Breno Lopes resolveu um campeonato para o Palmeiras saindo do banco, agora resolveu, né? Mais uma partida. O campeonato, né? O goleiro reserva dele é bom, o terceiro goleiro também é bom. No meio-campo ele tem muitos jogadores de qualidade. O Gustavo Scarpa, eu acho que não é mais reserva dele. Se ele tiver o elenco todo disponível, acho que colocar o Gustavo Scarpa no banco agora seria assim, muito difícil. É um jogador de excelente potencial que o Palmeiras contratou, demorou um pouco para desenvolver, parecia até que não iria desenvolver, como foi o caso do Lucas Lima, né? O Lucas Lima é um jogador que o Palmeiras tem no elenco, mas que não desenvolveu a qualidade que a gente imaginava que ele pudesse desenvolver. Então você não vai acertar todas também, mas o Scarpa desenvolveu. E assim, são muitos jogadores de qualidade, né? Por isso você consegue ganhar um jogo tão difícil contra uma equipe que mostrou um bom futebol, que é o time do Bahia, e não é a primeira vez que mostra um bom futebol, não. O Bahia tem condição de fazer uma boa campanha nessa temporada. É difícil? É difícil. Ganhou de 3-2 ali apertado, teve que virar o jogo no final, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Palmeiras tem time para ganhar o Campeonato Brasileiro como ganhou o Flamengo em 2019, com muita tranquilidade, atropelando todo mundo? Não, eu acho que não tem. Palmeiras tem time para ser campeão brasileiro? Com certeza. O Hernan, o Abel falou que colocou isso na cabeça dos jogadores, né? Do título brasileiro. O Abel é extremamente competitivo, né? Quando ele perde, ele perde literalmente o chão. Ele fala que ele não gosta de perder nem para o ímpar, para a filha. Ele falou para mim uma vez numa entrevista. Exatamente. Muito competitivo, vocês não têm ideia. E assim, aquela entrevista coletiva que a gente mostrou aqui no Sport TV News, que a gente trouxe inclusive a palavra do presidente, na diretoria, assim, quando você conversa, a primeira impressão da direção era a seguinte: olha, o resultado foi ruim. E aí, de repente, ele estourou em outro campo, vamos dizer assim. É sempre numa derrota que vem essas reclamações de elenco e tudo mais. Faz parte. O Abel Ferreira, ele é muito emoção, muito coração. E a gente dá para ver ele nas ações dele no banco de reservas, com a arbitragem. Ele é um cara que é muito coração ali na hora do jogo, ele é muito emotivo. E isso acontece, mas é algo que ele precisa trabalhar. E ele tem a noção de que ele está exagerando, por exemplo, com a arbitragem. Isso, ele faz uma autocrítica em relação a isso, está tentando melhorar. Está bem assim aos poucos, mas uma hora ele chega lá. E a questão, quando você conversa com a comissão técnica de 2 jogadores específicos, a comissão técnica portuguesa do Abel Ferreira comemora muito desde que eles chegaram e recuperaram 2 jogadores. Um deles, o Gustavo Scarpa, que hoje é o principal jogador do Palmeiras, e o Rony, que foi assim, muito importante também na Libertadores e na última temporada. O Scarpa é um jogador que chega nesse momento exatamente na mesma época em que o Dudu vai ser apresentado essa semana ou se reapresentar para treinar. E o Dudu faz o lado de campo e faz também o meio-campo. Gustavo Scarpa faz pelo lado do campo e também faz o meio-campo e tem esse poder muito forte de bola parada. Ou seja, Abel Ferreira não tem mais o que reclamar não, porque tem 2 jogadores assim para disputar a posição no time titular do Palmeiras com muita qualidade. Um com a moral que tem, que é o Dudu, que é ídolo, que chega com esse status. E o outro é o Gustavo Scarpa, que vive o melhor momento de todos os jogadores do elenco do Palmeiras. Tem para reclamar sim. Para quem gosta de reclamar, motivo não falta. Veja só, eu acho que eu concordo contigo, André. O time tá muito bem. Mas ontem o Abel, com 5 minutos, reclamou de uma bola que não teria saído pela lateral, quase toma cartão amarelo, com 5 minutos de jogo, porque ele reclamou uma bola que não saiu pela lateral, e não saiu mesmo, que o assistente deu contra o Palmeiras.
e o Luiz Adriano teve que acalmá-lo. O Abel realmente é uma figura aí que está acrescentando bastante no futebol brasileiro, mas que tem seus pontos a serem ponderados. Ah, todo mundo tem, né? O Vitor Castanheira gosto bastante e o do João Abel. Martins, que são os auxiliares dele, quando ele começa a reclamar, vem os gritos: Abel, segura, 5 minutos, segura, ó o cartão. Então os próprios assistentes tentam acalmar ele, mas não tem jeito, é da personalidade, o sangue ferve ali do português, aí não tem jeito. Não, o Abel é fera, o Abel eu acho ele um baita personagem também. Agora, o que está acontecendo? Aproveitar o Hernan aqui, o que está